Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo. Mais uma vez um prazer estar aqui, você esteja aqui no Para Gostar de Ler. E eu queria pedir que quem pudesse dar um like, um joinha, curta, se inscreva no vídeo, comentem para nós termos mais interação aqui no canal, tudo. E produzimos conteúdos novos. Fala, manda feedback, se estão gostando ou não, o que vocês acham que deve mudar e tal. Então hoje nós vamos falar do escritor, vamos dizer assim, que é o meu favorito, esse escritor. É o escritor que eu subjetivamente assim mais gosto, mas objetivamente ele também é bom, assim, de uma maneira objetiva, falando assim, olhando com um olhar crítico objetivo a prosa dele. E é um livro, eu vou falar sobre um livro que todos já tem bastante vídeos assim, bastante pessoas conhecem, que é o escritor Stephen King, e eu adoro desde criança, assim, adolescente, já comecei a lê-lo e me encantou muito, me encanta a forma como ele usa o sobrenatural, como que ele usa os personagens, como que ele constrói os personagens, principalmente. Ele sobrepõe os personagens ao enredo, não o enredo sobre os personagens. Isso é muito importante. Isso dentro da categoria do terror é uma inovação. Os personagens serem centrais e não o enredo, clima, atmosfera. Nós vamos ver bastante isso nos vídeos que nós vamos falar dele. O que eu queria falar hoje aqui é desse incrível livro que é o Pet Sematary. Essa edição aqui é uma edição norte-americana, paperback. A minha, eu esqueci de pegar a da versão da Suma brasileira, que é o Cemitério, que ela é muito boa, tem uma fotinha dele aqui atrás. E essa edição aqui é interessante porque na brasileira não veio, até porque tem uma introdução que o Stephen King faz aqui, que é interessante ter isso na versão brasileira. Que aqui ele fala assim o porquê que ele não gosta muito de Pet Sematary. Ele dá um contexto assim de onde surgiu o Pet Sematary. Eu vou me referir assim a Pet Sematary por causa que é o que eu estou em mãos aqui, mas é o cemitério, né, que nós estamos falando. E do que essa obra se trata? Ela vai se tratar o seguinte: o cemitério é uma família. Então, uma família sempre central assim nas narrativas do King. Sempre vai ter essa estrutura da família, assim, porque essa desarticulação da família, do núcleo familiar, é muito importante para a concepção de terror que o próprio Stephen King propõe para nós no livro dele Dança Macabra, que é um outro livro que eu recomendo para vocês leiam bem, porque vocês vão ver Stephen King falando sobre o terror. O que é o terror? Ele define terror, horror e repulsa. 3 formas diferentes. O capítulo 9, se eu não me engano, é o 9, onde ele analisa 10 livros de terror, inclusive Psicose, Robert Bloch, que é fenomenal as análises que ele faz, e interessante você pegar essas análises dele e aplicar para a própria obra dele, que ele faz, tipo uma teoria do terror do Stephen King aplicada às obras do Stephen King, e é legal isso. Mas no Pet Sematary é uma família do médico, então nós temos um médico e ele cria o médico como o racionalista, como o cético, que não acredita no além, ou que não acredita no sobrenatural, nos mistérios. E temos a Raquel, que é a esposa dele, que ela já teve um contato com a morte. Esse livro ele vai tematizar, sim, a morte, mas de uma outra perspectiva que nós vamos ver. Que interessante, que é a sacada que o Stephen King coloca sobre a morte aqui nesse livro. Inclusive as epígrafes do livro, tirando a última epígrafe, que é o Mágico de Oz,
que é uma citação que tem a ver com a trama, isso eu não vou falar o porquê, ela começa citando duas epígrafes, as duas primeiras introduções, assim, começa com João, o Evangelho de João 8, com duas paráfrases de Jesus ressuscitando Lázaro, indo com os discípulos até Betânia e ressuscitando Lázaro, ou seja, Lázaro morto retornando à vida. E, então é interessante porque ele coloca Jesus lá, Lázaro, tudo, e começa o livro, o Pet Sematary. E então nós vamos ter essa família que eles mudam para Ludlow, no Maine, que é uma cidadezinha lá, ficcional ou não, essa eu não me engano, se é uma das cidades ficcionais, porque Stephen King sempre cria cidades ficcionais, que nem Derry, onde passa It, coisa, a cidade onde passa Miss Mercedes, a trilogia é ficcional, mas representa toda a visão de Bangor, que é a cidade onde ele mora, entendeu? Ou é um microcosmo para um mundo, seria assim, seria igual ao sertão de Guimarães Rosa, que é um sertão mundo. Aquele sertão não é o sertão em si, mas é o sertão que representa o mundo. Mas isso é outra questão. Então eles mudam para Ludlow, no Maine, o médico, tudo, e eles têm dois filhos, a Ellie e o Gage. O Gage tem um aninho e pouco, a Ellie tem já uns 5, 6 anos, se eu não me engano. E a Rachel, e se perceberes interessante, né? E eles vão ter eles moram, se instalam perto de uma estrada, assim, compra uma casa e é perto de uma estrada que passa constantemente, assim, caminhões, carros, assim, então é uma estrada meio perigosa para crianças, assim. E do outro lado da estrada mora um casal de senhores de idade, que é o Judge Crandall e a Norma Crandall, que eles vão ser muito importantes. E o primeiro parágrafo do livro, ele é essencial, que ele já joga umas tônicas que vai ser trabalhado assim, que do Lois Creed, a relação dele com que ele não teve pai, e ele sendo pai de dois meninos, e a filha dele tendo um gatinho que é o Church, até o nome Church interessante, né? Church, igreja, Rachel, Raquel, que tem a ver com a cada Bíblia, Judge, Judas, então tem uns paralelos bíblicos assim, com os nomes bem legais assim na obra Pet Sematary, duas epígrafes parafraseadas do Evangelho de João. Então ele vai tematizar uma questão do sobrenatural, da morte. E também ele vai usar um pouco do folclore indígena norte-americano, que nós vamos ver, eu não vou dar spoiler, mas nós vamos ver no decorrer do vídeo. E eles mudam para lá tudo e começa uma relação entre o Lois e o Judge, de uma relação meio que pai e filho. Como o Lois não teve pai, ele e o Judge começam a ter essa relação assim. E o Judge começa a contar assim, casos da cidadezinha que aconteceu, porque atrás da casa dele tem um pet cemetery. Nós vemos que até é escrito de forma errada, inclusive. O livro em inglês ele é de forma errada, com C seria o cemitério, mas como foram as crianças que escreveram, ele colocou essa. E a música do Ramones é baseada no livro Pet Sematary. Aquela música da hora do Ramones lá, eles fizeram pro filme que foi baseado no livro, que é o Cemitério Maldito, filme que teve o remake. Depois que não vamos comentar nesse vídeo, deixaremos para depois sobre o filme, que eu falo assim, foi a vingança contra o Gage, o filme, mas anyway. Então, eles mudam e atrás tem um cemitério de animais, né, que é um cemitério onde, como tem uma pista, passam muitos animaizinhos, assim, e muitos carros, caminhões, acabam matando os bichinhos de estimações das crianças. Então elas vão e enterram lá. E o Judge começa a contar que tinha uma lenda na cidade, tudo, que atrás daquele cemitério de animais, do Pet Cemetery, tem um outro cemitério,
que é o cemitério Mimak. Está chegando gente agora está um pouco de barulho, mas eu moro em condomínio, é assim mesmo, mas tudo bem. Vamos continuar. Então estão no cemitério Mimak, que é um cemitério que traz as coisas de volta. Às vezes, aqui tem uma frase que em inglês, eu acho que esse livro que pega muito a ideia do livro, que é "Sometimes that is better". Está escrito bem aqui, que "Sometimes that is better". Essa frase eu acho que é o essencial, assim, o fio, assim do livro. Às vezes, algumas vezes a morte estar morto é melhor, assim. Não vou querer traduzir, prefiro deixar no "Sometimes that is better". E tem um cemitério Mimak, que é um cemitério dos Mimaks, que é um grupo indígena. Então nós temos uma ligação com indígenas, os indígenas norte-americanos da região do Maine, a região bem nordeste dos Estados Unidos, ali fronteira com o Canadá. E é interessante o King fazer essa pesquisa, porque ele no Dança Macabra ele dá uns vislumbres para nós. Ele fez umas pesquisas, principalmente em relação aos local cemitério, coveiro, essas coisas, porque ele já tinha escrito, mesmo que foi lançado em 83 esse livro, em 81, se eu não me engano, Dança Macabra. Ele já tinha, então, antes ele escreveu em Dança Macabra, que foi antes de 81, ele já tinha escrito o cemitério. Na introdução desse livro, inclusive, ele fala que ele não queria lançar, mas teve umas tretas aí, ele acabou lançando, que depois nós falaremos mais sobre. Vai ter um vídeo só sobre as curiosidades do cemitério. Se for me deixar aqui falar sobre o cemitério, nós vamos ficar aqui 2 horas falando só dele. E eles enterram os animaizinhos dele nesse cemitério Mimak, no cemitério de animais, e tem o cemitério Mimak, que o Judge conta para ele, que é o cemitério que pode trazer as coisas de volta. Só que o que tem? Aqui ele vai trabalhar com o arquétipo do lugar ruim, ou seja, o lugar ruim, ele trabalha no Iluminado também com isso, nós vamos ver depois. O lugar ruim é aquele lugar que é onde o mal, o lugar é mal. Ou seja, qual é o antagonista do cemitério? Vamos dizer assim, o lugar. O lugar e o que o lugar exerce sobre a pessoa, sobre o personagem. Então nós vemos aqui, nós acompanhamos o Louis desde o... Vai acontecer um fato X na vida dele, lá o Judge fala para ele que os animaizinhos podem ressuscitar tudo. Em determinado momento ele tem uma discussão com a filha dele sobre a questão da morte, e a filha dele perguntando sobre o gatinho, o Church, que ela não quer que o gatinho morre, nada, que Deus leve ele, ela fala isso. E aí eles vão viajar no fim de semana e acaba que esse gatinho, o Church, que é o gatinho que tem aqui na capa, ele morre. E aí o Lois e o Judge vão lá no cemitério Mimak e enterram o Church lá. E lá o Church, depois a família volta, eles não percebem, só que o gatinho voltou, e o gatinho não voltou normal. O gatinho voltou bem diferente, sim. Então, a temática aqui é que o curso natural da vida é nós morrermos. Se a gente tenta interferir nesse processo de permanência, nós morremos, acabou, estamos mortos. Seja nós interferirmos nisso, de alguma forma, que nem o Frankenstein, por exemplo. Isso daqui é uma releitura também do Frankenstein, do mito do Frankenstein. Você querer dominar a morte, porque o lugar, ele quer te colocar no lugar de Deus. Seria, ou seja, você tem o poder sobre a morte. O humano não tem o poder sobre a morte. Então, e o lugar, ele começa a ter uma atração, uma atração, né? Atrair o Lois, ele atraiu o Judge, já tinha enterrado o cachorro dele lá,
o cachorro não voltou normal, tudo, então as coisas não voltam como elas eram antes, elas voltam diferentes. Então esse lugar, ele é um lugar que ressuscita os índios, era sagrado para os índios, Mimax, mas é um lugar que não traz coisas boas, assim, porque nada que morre na visão tanto dos indígenas Mimax quanto que o King propõe para nós, você morreu, você não vai voltar você vai voltar uma outra coisa ruim. Então, sometimes that is better. É essa a frase. Às vezes estar morto é bom. Ou estar morto é bom. Isso é essencial para a conclusão do livro, que eu não vou querer falar aqui, entrar em spoiler, que vai que alguém não leu, apesar de ser um clássico já de 83, né? Quem já não ouviu falar de Pet Sematary, mas não vou falar, mas vai acontecer um fato X na vida do Lois, que ele vai ter que lidar com a morte. E o Lois é um ser racional. Ele é aquele médico racional. É interessante que nós vamos acompanhando o processo dele, desse médico racional, indo para o irracional. Ele indo para o irracional. Até onde o Stephen King vai num ponto na narrativa onde ele toca no, que eu falo assim, é um ponto nodal. Ele vai e desestrutura a família. Ele vai no núcleo do ser familiar e desestrutura isso. Aquilo choca o leitor de um jeito, choca os personagens de um jeito que desestrutura toda a obra, e a cabeça do Lois já fica totalmente diferente, desnorteada, e é um fato que mexe muito com eles, e acaba fazendo Lois fazer uma coisa que ele não deveria fazer: enterrar uma pessoa no cemitério de animais. E essa pessoa volta, mas ela não volta a mesma pessoa, não é ela que volta. Inclusive tem um mito, é um indigo, né? Existe o mito do indigo, é colocado aqui. Então, tem vários aspectos que dá para abordar, mas eu queria abordar por essa questão da morte. Aqui o Stephen King, o que ele está querendo colocar para nós no Pet Sematary? Que o curso natural da vida é você viver e tal, morrer e acabou. Se você tenta, igual do mito do Frankenstein, se você tenta reverter isso, você está sendo um humano que está tentando reverter um processo que não é humano, que é o processo. Por isso as epígrafes que ele coloca de Jesus ressuscitando Lázaro. Jesus já é Deus, não é humano. Então Jesus já é outra questão, ele ressuscitar uma pessoa. Agora, o Lois Crandall, quer dizer, o Lois Creed, né? Creed também tem a questão de crente, né? De fé. Então ele está pegando essas referências, são da temática bíblica religiosa, e em contraposição à temática da cultura popular a respeito da morte. Que Jesus ressuscitou Lázaro, nós sabemos que Lázaro estava morto, e Jesus ressuscitou. E Jesus era Deus na visão bíblica do assunto. Não estou perguntando se vocês também acreditam em se Jesus era Deus, ou se eu estou afirmando que eu acredito que Jesus era Deus. Estou falando que, de acordo com a Bíblia, o que o texto fala, que o texto afirma que Jesus era Deus. Independente se a pessoa acredita ou não, o texto afirma isso. Como aí você tem que ter um pacto ficcional com o texto. Como o texto aqui do Pet Sematary afirma que o Lois colocou o gatinho para ser enterrado, e o gatinho voltou diferente. Então é um pacto ficcional que você faz com a ficção. Não é você acredita nisso enquanto ficção, enquanto verdade, aí são outros critérios. Mas, finalizando o vídeo, então nós vemos esse processo do racional para o irracional, e do curso natural para o inatural da vida. Você morre e acaba. Então, se você reverte isso, as coisas não voltam ao normal, não voltam a ser como eram antes. Elas são alteradas, porque você alterou o curso da natureza. Um curso essencial da natureza, que é viver, nascer e morrer. Mesmo que sejam em diferentes circunstâncias, como nós vamos ver aqui no livro, que o personagem X que morre é um personagem que... Outro barulho também, que nós temos bastante vizinhos, fazem barulhos, mas enfim.
Vamos finalizar o vídeo então, porque já está ficando muito tempo. Então é esse, é o curso natural da vida. O curso natural da vida é morrer, e nós sabemos disso. Ressuscitar fica com uma parte que não é humana. O humano tentar fazer isso não é a coisa certa. E o processo da racionalidade do Louis Creed, o trabalho bem dele, sendo aquele médico natural. Tem a morte até do Vitor Páscoa, que eu esqueci de mencionar, que é um personagem que morre no começo, ele lida com a morte dele, então aquilo marca bem ele, tem os sonhos e tal. É um livro que compensa muito vocês lerem, compensa muito ter um contato com essa obra para entender um pouco do que é o terror que o King coloca, como que ele explora o medo, o que é o medo na obra do Stephen King. Então eu recomendo muito, fica a dica. Essa é uma edição norte-americana, mas tem a edição brasileira, chama O Cemitério, pela Suma das Letras. Um abraço e até mais.